Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantém-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Neste episódio estou a conversa com o David Carapinha. O David é o CEO da Hometailers, uma agência imobiliária com várias agências já pelo país, e ao longo deste episódio falamos um bocadinho sobre o percurso dele, porque é que ele entrou para o ramo imobiliário, quais é que são alguns mitos presentes nesse ramo, quais é que são algumas dicas para pessoas que queiram vender, não só imobiliário, mas toda a questão no geral, porque sabemos que hoje em dia ser empreendedor envolve esta capacidade de venda e o David é um excelente mentor no que toca a isso. Falamos também um bocadinho sobre como é que ele construiu a cultura da Hometailers. É um episódio extremamente interessante e eu acredito que vocês podem tirar imenso valor, quer estejam no ramo imobiliário e tenham interesse nessa área, quer estejam noutro ramo totalmente diferente, ok? É sem dúvida uma excelente entrevista e o David é uma pessoa muito interessante. Antes de irem, um agradecimento aos nossos 3 patrocinadores: a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz eventos dentro da área comportamental para empresas e interessados em desenvolvimento pessoal; a Geração S+, um projeto que tem como objetivo desenvolver um estilo saudável entre os jovens portugueses; e ainda ao Resves Cowork, um espaço de coworking fenomenal que, apesar de estar fechado neste momento, continua com uma presença incrível no que toca a redes sociais. Vocês podem segui-los todos nos links que estão na descrição deste episódio. Já sabem que podem não só subscrever-nos no Spotify, como ver o vídeo no YouTube. Portanto, neste momento temos estas duas hipóteses, além de uma série de outras plataformas que estamos a planear, e vamos ainda ter uma surpresa para vocês brevemente. Portanto, já sabem, subscrevam o podcast, sigam-nos no Spotify, sigam-nos nas redes sociais e fiquem com esta entrevista incrível com o David Carapinha. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives, e hoje tenho comigo o David Carapinha. O David é CEO da Hometailers. Obrigado, David, por ter aceito o convite. Ora, essa. A nossa primeira pergunta do podcast é sempre uma pergunta que não tem diretamente a ver com o percurso da pessoa, ok? E a minha primeira pergunta para ti é a seguinte: na Hometailers, em alguns dos postos que vocês partilham, vocês têm um Kiko, que é uma espécie de mascote. E eu gostava de saber se o Kiko é realmente a mascote da Hometailers, e se é, como é que surgiu essa ideia de vocês terem um cão como a fazer publicidade aos vossos vídeos de LinkedIn e assim? O Kiko não é a mascote oficial da Hometailers, nós não temos uma mascote. É uma campanha publicitária única, portanto não é uma campanha de continuidade. Estávamos numa altura que precisávamos trazer um pouco de descontração e boa exposição ao mercado imobiliário, que caracterizava um bocadinho a nossa forma de estar e a nossa filosofia, mas o Kiko não representa a Hometailers na sua continuidade. Okay. Não é um de um de nós, de alguém da equipa, Okay. é uma estrela de campanhas publicitárias. Ok, muito bom. É incrível, e eu recomendo as pessoas todas irem ver a publicidade da Hometailers, porque realmente o Kiko é uma coisa muito fofa com óculos, acho que é espetacular. Ok, David, olha, uma primeira pergunta que eu gostava de fazer, e que faço normalmente a todos os convidados, é percebermos um bocadinho qual é que é o percurso académico de cada um deles. E eu gostava de te perguntar, eu sei que a tua licenciatura foi em audiovisual e multimédia, que, a meu ver, isto é exclusivamente meu e tu podes me desmistificar já, não tem muito que ver com o ramo imobiliário, ou tem? Bom, eu penso que o ramo imobiliário tem a ver um pouco com tudo. Todas as áreas de formação e todas as experiências pessoais enriquecem o trabalho do consultor imobiliário ou de alguém que trabalha no ramo imobiliário. Okay. Mas a minha formação não foi pensada para trabalhar neste ramo, foi aquele sonho de infância, aquele sonho da juventude, trabalhar ligado a meios de comunicação, de comunicar. A minha formação é audiovisual e multimédia. Eu estava um pouco mais direcionado para a parte de escrita, para o guionismo, para a escrita de roteiros, é algo que eu gostava bastante. No entanto, entre gostar e ter talento são coisas completamente diferentes. E há algumas alturas da vida que é preciso saber para aquilo que somos feitos ou não. Por mais empenho e por mais dedicação que exista na área criativa, ou se tem a criatividade ou não se tem.
no final de algum tempo eu percebi que não era um caminho que eu queria seguir, embora as ferramentas que eu obtive durante a minha licenciatura estão a ser muito úteis e foram muito úteis ao longo destes anos. Ok, portanto, tu à medida que ias crescendo, o teu sonho era escrever guiões para que tipo de situação? Eu gostava de escrever um pouco tudo, para filmes, para teatro não era realmente a minha vocação ou a minha motivação, mas mais voltado para a área de cinema. Ok, excelente. Então, tu fazes a tua licenciatura, como estavas a dizer, palavras tuas, há uma diferença entre gostar e ter talento, e acabas por perceber que se calhar não é por ali. Quando é que tu te apercebes disso? Quando é que tu começas a questionar até que ponto é que faz sentido essa decisão de ir ou não para guionista? Ok. João, eu ao final do primeiro ano de licenciatura, estávamos no mês de agosto, e estava com vontade de fazer alguma coisa mais, portanto, tinha apenas um ano de curso, e respondi a um anúncio de estágio para um gabinete de comunicação, para a área da multimédia, que era a outra componente do meu curso, para a qual eu tinha algumas skills, mas que não tinha um talento nato também. Ok. E respondi a esse anúncio de estágio e acabei por ficar a colaborar no gabinete de comunicação, onde fiquei durante 6 anos a trabalhar. E nessa altura eu percebi que não seria realmente pela área do audiovisual que eu iria seguir, apesar de gostar bastante e ter levado o curso até ao fim, mas que seria mais na vertente da comunicação e das relações internacionais, onde eu me sentia mais confortável e onde eu conseguia aplicar melhor as minhas características pessoais. E essa experiência foi muito boa. Por curiosidade, posso dizer que fui a única pessoa a responder ao estágio. Durante alguns anos eu achei que tinha sido por mérito que eu tinha ficado com o estágio e iria receber algumas pessoas. Fui a única pessoa a responder e por isso fiquei com o lugar e foi uma feliz coincidência. Ok, deixa-me fazer duas perguntas em relação àquilo que acabaste de dizer. A primeira é, o que é que te levou a candidatar-te a essa resposta? E a segunda é, o que é que aconteceu que te fez perceber que realmente estavas muito mais à vontade na parte da comunicação e das relações do que propriamente da parte de multimédia? Na verdade, na área da multimédia, há que ser muito autodidata e há que ter vontade de aprender. E eu sigo muito o método de fazer para aprender. Gosto de ler, gosto de estudar, mas gosto de pôr em prática rapidamente. E na multimédia são precisas muitas horas de estudo e muitas horas realmente de aprendizagem antes de começar a fazer. E não estava muito de acordo com a minha personalidade. Eu acredito que se tivesse investido um pouco mais, teria chegado um pouco mais longe nessa área, mas não me fazia feliz estar ao computador todo o dia, tenho que ser sincero, não é algo que me motivasse totalmente. Em relação à área da comunicação, percebi de uma forma inata que era algo que eu gostava de fazer. Eu não tinha sido um jovem muito comunicativo, era bastante tímido e bastante fechado, não gostava de falar para grupos, não gostava de estar inserido em grupos muito grandes, não gostava de me expor dessa maneira e percebi profissionalmente que podemos criar algumas ferramentas e essa experiência, esse estágio que depois tornou uma profissão durante alguns anos, foi para mim fundamental para perceber que podemos criar algumas muletas, alguns apoios pessoais para conseguir enfrentar essa timidez e até nos desenvolver como oradores e palestrantes para outras pessoas. Podemos falar para uma multidão não significa que sejamos pessoas extrovertidas. Claro. Isso é um mito. E eu percebi que realmente era algo que me fazia feliz poder comunicar com outras pessoas. Sabes que eu gosto muito de aqui no podcast de depois ir esmiuçar um bocadinho. Quando tu dizes que encontraste algumas muletas, porque imagina, tu não fazes a quantidade de ideia de jovens que chegam ao pé de mim e me diz precisamente isto que tu acabaste de dizer, que é, ok, eu se calhar até gostava de falar, mas eu sou muito tímido e as pessoas tímidas não falam, ou as pessoas tímidas... E a verdade é que é como estás a dizer, não é por falares para uma carrada de pessoas que faz-te uma pessoa extrovertida, tu podes não ser essa pessoa. Quais é que foram assim 2 ou 3 estratégias ou muletas que tu encontraste para lidar com esse tipo de situação? Uma delas é a preparação, é fundamental a preparação. Por um lado, conheceres a audiência, para quem vais falar, para poderes adequar o teu discurso, e por outro lado, conheceres muito bem a matéria que vais apresentar. Não podes ficar preso apenas ao guião.
se tu conheces a matéria, tu consegues improvisar. E isso foi uma das muletas que eu criei. Nas primeiras vezes que tive que falar para grupos grandes, tive mais dificuldade, segui uma apresentação do princípio ao fim, o que se tornou muito menos interessante para mim, para quem estava a absorver essa informação. Ao longo do tempo eu fui percebendo que os primeiros minutos de comunicação são mesmo dedicados a conhecer a plateia, a conhecer a audiência, receber alguns inputs, perceber que tipo de pessoa temos à nossa frente, falando num grupo pequeno ou num grupo grande, e quanto maior é a plateia, maior é a dificuldade de medir e de conhecer essa plateia. Mas o conhecimento, o dominares o tema que vais falar é fundamental. O preparares, não teres receio de ensaiar em casa se for necessário, e depois, por outro lado, ter foco na mensagem e não em ti, ou seja, esqueceres de onde estás e focares na mensagem que queres transmitir, que é uma das coisas que eu faço. Eu experimentei aquelas técnicas de focar um ponto na plateia, olhar apenas para uma pessoa em quem confias, comigo não funcionava. Eu subo a um palco ou estou numa audiência e parece que não vejo nada do que está à minha frente, mas consigo ouvir e consigo receber esses inputs auditivos que me ajudam muito mais do que os visuais, a mim pessoalmente. É preciso de o feedback para compreender um pouco melhor. Por outro lado, tem que haver aqui uma flexibilidade muito grande, quase como se fosses um ator, ou seja, tens que dar um pouco à audiência aquilo que ela quer receber. Então tens de estar preparado para te adaptar, não deixando de ser tu próprio, não deixando, ou não despersonalizando quem tu és, não tens que fingir, mas tens que por vezes encarnar o papel de um ator que traz essa segurança. Claro. O David orador não é o David do seu dia-a-dia, a forma como eu estou, sou a mesma pessoa, os mesmos valores, mas a forma como eu me posiciono quando vou falar para um grupo é completamente diferente da forma como eu me movo no meu círculo pessoal. Claro. Porque há uma preparação para que isso aconteça. Claro. Há aí tantas pérolas espetaculares. Deixa-me fazer-te uma pergunta, David, que aquilo que tu estavas a dizer, tu tens de focar na mensagem e não em ti, porque a ideia é que passe a mensagem. E isso é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade quando falo com pessoas que querem começar a fazer palestras ou querem começar a ter este tipo de trabalho, que é a capacidade. Muitas das vezes as pessoas não têm capacidade em se desfocar delas próprias e focarem-se na mensagem que querem passar. Na tua perspectiva, porquê tu achas que isso acontece? Por vezes há muita necessidade de afirmação e de mostrar o que tu sabes. E não pode ser o seu foco, tem de ser perceber o que os outros não sabem. Podes estar preparado para ir falar com uma plateia que achas que tem um nível de conhecimento sobre o tema muito grande e quando chegas percebes que não tem esse nível de conhecimento. Tens que desconstruir o que tu sabes e tens de te posicionar ao nível da audiência. Também acontece o inverso. Encontras plateias que têm um nível de conhecimento igual ou por vezes pessoas que têm um nível de conhecimento superior ao teu. E também tens de ter essa capacidade de adaptação para também poderes ouvir e adaptar o teu discurso e no fundo não fazeres uma figura quando estás perante uma plateia que espera um pouco mais de ti, que não sabes, e até pedir esse feedback à plateia e a partilha desse conhecimento. Ok, fenomenal. David, deixa-me fazer-te uma pergunta, que é, a nível desse estágio, coisas que foram assim, porque começámos aqui a falar de tal forma de comunicação e desta questão que acabámos por escapar este pormenor, que é, o teu estágio estavas a fazer que tipo de comunicação? Eu comecei por trabalhar como web designer, era péssimo, era mediano mau, sinceramente, não tinha a capacidade de desenvolver um trabalho, um website do princípio ao fim, estamos a falar há alguns anos atrás, não existiam também todas as ferramentas que existem agora, mas existiam muitas que eu já tinha aprendido, mas não era um bom profissional nessa área. Posteriormente passei a dar apoio à editora, ou seja, fazer alguma paginação, que era um processo um pouco mais fácil. Ainda assim, eu não era tão bom nessa tinha muito apoio, estava efetivamente no estágio, numa fase inicial, tinha uma equipa de comunicação e uma direção de comunicação muito boa, que dava muitas orientações. Eu sinto que aprendi tanto no estágio como aprendi efetivamente durante a licenciatura. Não estamos a falar daqueles estágios onde recebem os jovens e os metem a trabalhar como se já fossem profissionais, não. Havia realmente uma consciência, orientação, formado e até de direcionar para o seu futuro, perceber se a pessoa tinha talento para aquilo ou não. Ao final de alguns anos, penso que tive 2 anos no departamento de comunicação e a seguir passei para a área do ensino à distância, onde trabalhávamos um bocadinho as relações internacionais
e fazíamos uma ponte com vários países da América Latina e da África, permitindo-me também viajar nesse contexto, um pouco levar o ensino europeu a populações que não conseguem ter acesso presencialmente a esse ensino. E nessa área... Diz. E nessa altura eu comecei a desenvolver trabalho comercial, ou seja, foi o meu primeiro contacto com o trabalho comercial. Antes de poder explicar como funcionam as plataformas de ensino à distância, antes de mostrar como os programas letivos eram bons ou as titulações que podiam obter eram excelentes, antes disso tudo eu tinha que convencer as pessoas que aquele produto era um bom produto. Era um bom produto, claro. E sem perceber já estava a ter formação para ser um vendedor, para ser um comercial, e já estava a fazer trabalho comercial enquanto estava a fazer trabalho de comunicação, porque estão intimamente ligados os dois. Ok. E eu vou querer muito falar sobre essa questão de a parte comercial, o que é ser vendedor, etc. Mas antes queria só fazer uma pergunta, que é, posso-te perguntar qual é que era a empresa onde estavas? Trabalhei no Instituto Piaget. Ok. E deixa-me fazer-te uma pergunta, que é, quando tu começas a fazer esse ensino à distância, quando te transferes para essa parte, na altura que tipo de curso é que tu estás a dar ou que tipo de ensino é que estás a fazer? Na verdade, eu não sou professor, nem eu não lecionava nenhum dos cursos. Ok. Nós tínhamos todas as áreas, desde a área da nutrição, das medicinas ativas, da gestão, portanto existia uma oferta muito vasta de formação. O que eu dava era apoio, ou seja, voltando um bocadinho à parte da tecnologia, eu dava apoio à plataforma, ou seja, explicava aos professores e aos alunos como funcionava, como podiam ter contato com os professores, fazia a ponte entre professores e alunos, no fundo um pouco de trabalho administrativo também, mas permitia-me falar com centenas de pessoas todas as semanas. Um pouco aí que eu comecei também a perder aquela timidez e dificuldade em comunicar com outras pessoas. Foi um momento-chave para mim, porque me permitiu falar com pessoas de diferentes nacionalidades, com diferentes experiências, com dificuldades diferentes, ou por não conseguir aceder à internet, ou por a informação que era enviada por correio não chegar, ou por não conseguir compreender os conteúdos. Portanto, encontrava um pouco de todo tipo de pessoas, com todas as dificuldades. Pessoas que queriam muito estudar e não tinham tido a oportunidade nas regiões e nos países onde viviam, não existia essa oportunidade. E até pessoas que tinham já 20 ou 30 anos de carreira e queriam fazer uma atualização profissional. Portanto, é uma experiência muito interessante. Mas, efetivamente, eu não lecionava. Não lecionavas, funcionavas ali como ponto. Ok. David, e entretanto tu estavas a dizer que com essa experiência toda começaste a ter as experiências, lá está, de comercial. E eu queria falar um bocadinho sobre isso. De que forma é que tu sentiste que isso te estava, ou quais foram as dificuldades que encontraste no início como papel comercial e como é que as colmataste? Eu não senti, vou ser muito sincero, eu não senti grandes dificuldades. Ok. Eu acreditava no produto. E eu acho que esse foi a chave. Nessa fase foi acreditar efetivamente no produto e nas vantagens que esse produto trazia ao consumidor final, portanto, a quem ia frequentar esses cursos. Eu percebi, estudei, percebia o que estava a fazer, acreditava no produto que estava a comercializar, acreditava no valor que ele acrescentava. E a primeira medida é que transmitisse verdade, ou seja, que explicasse às pessoas exatamente o que o produto era. Estávamos a falar de um produto de ensino e, portanto, as coisas são bastante claras no ensino, têm que ser homologadas. Nós estamos a falar de um produto que eu invento e coloco à venda de qualquer forma. Tem de existir algumas regras. E existia um fundo de verdade muito grande naquilo que se estava a fazer. Quando tu acreditas, é mais fácil tu venderes porque estás a vender algo que tu compravas. E foi um bocadinho isso que aconteceu. Nessa fase eu não me sentia um comercial, eu sentia que estava a levar a pessoas aquilo que elas precisavam. E ajudou bastante a ultrapassar essa dificuldade. Ok, e acredito também, como tu estavas a dizer, a juntar isso ao facto de contactares com dezenas de pessoas todas as semanas acaba por te dar uma skill de conseguires comunicar e lidar com pessoas de uma forma que depois te vai ser muito útil mais para a frente quando entras para o mercado imobiliário, certo? Sim, ajudou. Foi uma experiência que me trouxe muitas capacidades profissionais. Como eu digo, eu penso que aprendi tanto nessa atividade profissional quanto aprendi na licenciatura. Foi bastante útil
para a evolução pessoal e profissional. Ok. Então vamos falar um bocadinho da questão do mercado imobiliário. Como é que tu entras para este mercado? Bom, não foi uma coincidência, mas foi um bocadinho um tiro no escuro. Foi seguir um bocadinho o acaso. Em 2010 eu fiquei sem trabalho. Portanto, a entidade em que eu trabalhava, que era a mesma onde eu tinha feito estágio, estava a reduzir, ou a minha função Claro. deixou de ser necessária, e eu fiquei desempregado numa altura de grande crise, portanto, uma altura em que não existia muito emprego. Eu estava em casa, estava a receber o subsídio de desemprego, mas achei que era demasiado novo para estar em casa parado. Achei que com 25 anos que não era a altura de eu estar parado, que não era bom para mim, que não era bom para o meu currículo ficar parado. E enviei candidatura para várias empresas, sinceramente, de forma diferenciada, sem critério, como eu penso que muitos jovens fazem, e como nós também recebemos muitas candidaturas de umbrellas espontâneas, muitas vezes sem fazer sentido até para as funções que nós temos, mas foi o que eu fiz. Não tinha grande experiência, nunca tinha procurado emprego, tinha concluído um estágio há anos atrás, e tinha sido chamado para a primeira candidatura que eu fiz a um estágio. E fiquei a trabalhar vários anos nessa empresa, ou seja, terminei a minha licenciatura enquanto trabalhava, e após acabar a licenciatura continuei a trabalhar nessa empresa. E eu não tinha a experiência de procurar emprego, eu não sabia, não nos ensinam a procurar emprego, não nos ensinam. Agora já há um pouco mais de preocupação com essa fase de vida, mas não existia há 10 anos atrás, não havia essa preocupação, há 10 anos atrás. Eu enviei, então, para empresas de todas as áreas, desde a área farmacêutica até a área de ensino, para tudo. E a primeira empresa que me chamou foi a área imobiliária, portanto, a agência imobiliária era. Eu fiquei muito contente, achei que era um feito ter conseguido logo trabalho ao final de uma semana de candidatura. E eu nunca tinha vendido uma casa, nunca tinha estado próximo de um familiar que já tinha vendido a sua casa, não sabia como era, estava completamente no escuro, e decidi ir à entrevista, e quando disseram que ia começar a trabalhar no dia a seguir, fui sem pensar, fui experimentar a atividade. Ok. E como é que foi essa primeira experiência? Como é que te deste nesse primeiro contacto com este mercado? Bom, foi interessante. Eu não sabia nada, absolutamente. Encontrei pessoas muito dispostas a ensinar. Mais uma vez, penso que tive alguma sorte no meu percurso, porque encontrei pessoas com gosto por ensinar, mas eu também me colocava nessa posição de querer aprender, porque eu acho que é muito importante. Se tu tiveres abertura para aprender, se não levares ideias feitas, e acho que me ajudou muito não saber nada sobre o mercado, eu não sabia absolutamente nada. E tinha pessoas que estavam muito dispostas a explicar como fazer. Aliás, era uma filosofia da marca, que era uma excelente escola, e penso que ainda será, e por onde eu passei, tenho muito orgulho de ter passado por lá, e onde estive apenas um ano, mas aprendi imenso sobre o mercado, e havia realmente uma formação em sala, muito teórica, mas depois havia um acompanhamento muito bom na rua, e davam-te indicações muito simples, ou seja, tu voltavas a ser um estudante, quase ao nível do ensino secundário, onde tu tinhas que fazer exatamente aquilo que te diziam. E se tu não questionasses e acreditasses mais uma vez, tu conseguias ter resultados. E foi um pouco o que eu aceitei fazer. Se diziam, vais bater às portas, e vais bater às portas daquele prédio, e perguntar se alguém tem uma casa para vender, eu ia, e não questionava. Porque, no fundo, era ter mais uma vez foco no objetivo, e não me deixo fazer para lá chegar. Eu dispus-me a passar por essas fases todas, que são duras e que saem um bocadinho da nossa zona de conforto, e tive um ano de aprendizagem. Essencialmente, o primeiro ano foi para aprender o que era o mercado imobiliário. Ok. Deixa-me fazer-te uma pergunta, David. Uma das coisas que... Há duas questões que me parecem aqui só em relação ao teu primeiro ano. Uma delas é, eu fiz alguma pesquisa no que toca aqui a questão do ramo imobiliário, até porque nós na Academia já trabalhámos com algumas agências, e uma das coisas que dizem é que uma das coisas mais difíceis... Há duas coisas que são extremamente difíceis, que é a quantidade de rejeição pela qual o agente passa, ou pela qual a pessoa passa, e a outra é conseguir manter a motivação e o foco até atingir um primeiro resultado, uma primeira venda. E eu ia te perguntar, dentro destas duas, se tu passaste por alguma delas, e se passaste, quais é que foram as estratégias que tu encontraste para lidar com isso?
Eu passei pelas duas, o tempo e pela vontade de ter resultados, e passei pela rejeição também. Quando falamos do tempo que demora a acontecer, muitas vezes não é só a necessidade financeira que aconteça uma venda e que ganhes a tua comissão. Também é a necessidade financeira, mas não é só. Então tu pensares, será que eu estou talhado para esta atividade? Sim, será claro. que eu tenho as skills necessárias? Será que eu sou a pessoa certa para fazer isto? E tu questionas sempre. Eu não queria um limite de tempo para aprender. Eu achei que tinha que aprender. E comecei logo a gostar. Quando fui para este mercado, não foi por paixão. Há pessoas que dizem que eu sempre quis fazer isto, ou eu, quando tive um primeiro contacto com uma agência imobiliária, adorei e queria fazer, não foi o meu caso. Eu dispus-me a aprender e sabia que, ou sentia que podia não gostar, ou podia ser mais difícil. Quanto ao tempo, eu demorei cerca de 4 meses até a minha primeira venda. Não foi imediato. Acontece, algumas pessoas conseguem no primeiro mês ter resultados, mas não foi o meu caso. Estávamos numa altura em que existiam muitos imóveis para venda, mas estávamos com uma crise de compradores. Em 2010 tínhamos começado ali uma crise em 2008, 2009, e em 2010 estávamos no meio. Estávamos na bancarrota. E o que me pediram foi que eu angariasse imóveis, angariasse casas, lojas, escritórios, e se eu tivesse muito produto para venda, alguém viria à minha loja comprar o meu produto, porque eu tinha muita coisa para oferecer. E esse foi o meu foco, foi encontrar produtos. Eu posso dizer que no ano que tive na ERA, fiz 93, 94 angariações de imóveis, portanto era muita variedade, mas não vendi tantos quanto os angariei. Portanto, não tive resultados brilhantes nesse primeiro ano, mas tive resultados satisfatórios para quem está a aprender. Quanto à rejeição, algo que eu me preparei, que me prepararam, para mim foi muito importante, e que já trazia um pouco também da outra experiência comercial anterior na área do ensino, mas que era muito mais agressiva, porque nós é que fazíamos a abordagem ao cliente, não era o cliente que nos procurava, nós procurávamos imóveis de forma ativa, que por um ano foi minimizada, porque estávamos numa altura em que as pessoas estavam a começar a precisar de ajuda para vender os seus apartamentos. Não estava tão fácil de encontrar um comprador. Por outro lado, como eu era muito novo, as pessoas, quando eu batia à porta, não se sentiam ameaçadas. Porque eu era um miúdo, de gringas, a fazer aquilo, e de forma até meio tímido a fazer. As pessoas recebiam bem à porta. Depois, a zona onde eu trabalhei, a agência onde eu estava, trabalhava com zonas de posicionamento, eu trabalhava a antiga freguesia dos Prazeres, portanto estamos a falar ali de Lisboa, 24 de julho, até à Avenida Infante Santo, tinha muitos idosos e tinham muita necessidade de conversar. Ou seja, era muito habitual convidarem para entrar, mesmo que não quisessem vender a casa, explicarem a casa e oferecerem um café, terem um bocadinho de companhia. Portanto, também havia, foram uma série de fatores que se conjugaram para que a rejeição não fosse tão... E quando acontecia, era aceitar que não era pessoal. Isso é algo que me prepararam e eu estava disposto a ouvir e praticar dessa forma. E depois ir percebendo que com a repetição tu melhoras a técnica. Se fazes muitas vezes, tens muita rejeição, mas ao longo do tempo vais reduzindo a rejeição, vais encontrando respostas que te ajudam. Que minimizam a recusa, que fazem com que as pessoas aceitem melhor o que tens para dizer. Claro. Quando se vê muito novo neste mercado, tu encontras uma dificuldade que é levarem-te a sério. Tens 25, 26 anos, não és tão credível como uma pessoa mais madura e que transmite mais experiência. Mas, mais uma vez, se tu dominares o conteúdo, se tu aprenderes e tiveres a capacidade de explicar aos outros e de colocares ao nível do outro, ou seja, se tiveres que reduzir a linguagem técnica do teu discurso, ou aumentar a linguagem técnica do teu discurso, de acordo com a pessoa que te está a ouvir, tu consegues transmitir credibilidade. E o cliente vai compreender que tu não estás a brincar, porque sabes o que estás a falar. Claro. E isso foi sempre a preocupação, foi aprender para não fazer má figura. Claro, essa ideia e às vezes as pessoas perguntam-me um bocadinho isso, que é, ok, João, tu és tão novo, como é que estás formação em empresas? E é muito essa capacidade, ok, eu sei que vou encontrar resistência, ter a certeza que fiz aquilo que tu falaste ainda agora, da preparação, de ter a certeza que consigo ajustar para isso, e é ótimo ver que tu na altura fazias o mesmo. E outra coisa que eu gostei muito de disseste foi precisamente essa ideia de que a rejeição não é pessoal. Não é? E porque há muitos jovens hoje em dia, porque imagina, aqui estamos a falar de um caso específico em que tu estás a bater portas para tentar angariar imóveis, mas há jovens hoje em dia que têm dificuldade, se querem mandar uma mensagem ou um e-mail com medo que digam que não, precisamente porque acham que esta rejeição é extremamente pessoal, quando não é, não é?
Sim, não é sobre ti. Aquela pessoa possivelmente teve um dia mau, já foi abordada muitas vezes, ou simplesmente não quer o teu serviço porque não precisa dele. E isso tens de pensar, não é pessoal, não tem mesmo nada a ver contigo. Claro, fantástico. Deixa-me fazer uma pergunta, David. Entretanto, tu continuas no mercado imobiliário, né? Disseste que tiveste um ano na Era e depois passaste para uma outra agência, não é? Ao final do ano, percebi que tinha aprendido o suficiente, ou que eu achava que era suficiente, que queria trabalhar de outra forma, que queria perceber outras realidades do mercado. Pensei em terminar outra vez em desistir. Estava cansado. O método bater portas era um método muito eficaz, os resultados eram mais lentos naquele momento, ou seja, angariavam-se muitos imóveis que estavam-se a vender pouco. E em 2011 eu decidi experimentar trabalhar para outra marca, trabalhar para a Remax, e encontrei uma realidade um bocadinho diferente. As coisas começavam a mudar, as vendas começavam a acontecer de uma forma mais fluida. Era uma rede imobiliária, e é uma rede imobiliária onde existe uma ligação muito grande entre os agentes, onde existe muita partilha de informação e negócio, e eu percebi que era ali que eu tinha sabido ter resultados. E efetivamente, um primeiro ano muito bom e que me trouxe a confiança que eu precisava. Esse primeiro ano de Remax, ou seja, o meu segundo ano de mercado imobiliário, foi o ano em que eu consolidei a minha atividade, consolidei-me como consultor e que eu comecei a acreditar que efetivamente era o que eu podia fazer, não sei se para o resto da minha vida, mas por muitos anos, porque começou a fazer feliz. Deixou de ser uma aprendizagem e uma necessidade, e naquele segundo ano começou a fazer-me feliz fazer aquilo, e eu acordava com muita vontade de trabalhar e de bater portas e de falar com clientes, e até encarava com alguma naturalidade ainda maior a rejeição, e até se tornava algo divertido, porque quando tu falhas aprendes alguma coisa. Claro. E foi realmente aí que se fez o clique, que era isso que eu queria para a minha vida. Portanto, não foi imediato, não foi. Eu comecei e foi um consultor imobiliário. No ano de aprendizagem e no início do segundo ano sim percebi que era uma profissão que eu podia ter sucesso. Claro, foste construindo um bocadinho essa ideia. E diz-me uma coisa, enquanto estiveste na Remax, e tu estiveste lá 5 anos, se não me engano, não é? 5 anos, quais é que foram assim 2 ou 3 ideias ou 2 ou 3 aprendizagens principais desse tempo todo que tiveste no mercado imobiliário por parte da Remax? Desculpa, João, eu não consegui ouvir agora. Desculpa. Claro. Estava-te a dizer, imagina, no tempo que tiveste com a Remax, quais é que foram assim 2 ou 3 lições dentro desse período de 5 anos a trabalhar no mercado imobiliário, quais é que foram assim 2 ou 3 lições ou aprendizagens que tu tiveste que te ajudaram a perceber como é que funciona o mercado? Eu estou a perder, João, não estou efetivamente a conseguir ouvir isso. Podes repetir mais uma vez? Penso que já Posso? está... Claro, sem problema nenhum, não te preocupes. Estava-te a perguntar, dentro deste tempo que tiveste com a Remax, quais é que foram 2 ou 3 lições que tu aprendeste? Ok. Bom, uma delas, esta já trazia de trás, mas que me ajudou ainda mais, foi a gestão de tempo. Ou seja, quando tu trabalhas para ti, quando tu geres a tua agenda, tens que ser ainda mais rigoroso do que se tivesse uma atividade patronal a dar diretrizes. Ao mudar da Era para a Remax, eu deixei de ter direções. Existia uma estrutura e existia um objetivo, que era angariar e vender. Mas não existia uma regra de trabalho. Tens que estar cá às 9 e tens que sair às 18. Tens que trazer 4, 5, 6 imóveis por mês. Não existia essa regra. Eras um empresário, passaste a ser um empresário nessa fase. A gestão de tempo era fundamental. A ética pessoal de trabalho também. Foi algo que eu aprendi, que a mentira volta-se contra ti, ou seja, tens que manter o princípio da verdade sempre ao corrente. Aprendi por inputs e por experiência, pela prática, vais desenvolvendo. Estas são os dois princípios fundamentais que eu levei desta experiência. Depois, é partir sempre do princípio, quando estás numa estrutura muito grande como é a Remax, que a outra pessoa tem sempre boa intenção.
porque há muito essa tendência, principalmente em redes imobiliárias muito grandes, a interpretar mal o outro consultor imobiliário ou outra pessoa que trabalha contigo e achar que não quer fazer negócio contigo ou que está a dificultar o acesso e tu vais com uma ideia tão fixa que tu não estás disposto a ouvir. Portanto, está disposto a ouvir também e a compreender o outro lado. Eu penso que isto se aplica no mercado imobiliário e em todas as áreas de vendas. Tens que saber ouvir, primeiro de tudo. E penso que essencialmente são estes 3 pontos: gestão de tempo, a ética profissional e a capacidade de ouvir. Ok. Diz-me uma coisa, o que é que te levou a passar esse tempo todo a trabalhar com a Remax, a teres a necessidade de criares uma agência tua? Ok. Bom, eu quando comecei a trabalhar na Remax, tive alguns meses de conhecer a marca, efetivamente tive logo vendas no primeiro mês que entrei para a Remax, fiz um primeiro ano excelente, recebi vários prémios dentro da marca, para mim também te valoriza, podemos todos dizer que não, mas toda a gente gosta de ser reconhecida por aquilo que faz. Mas ao final desse primeiro ano, eu defini um plano a 5 anos, defini um plano que tinha no máximo 5 anos. Eu gosto de definir planos de curto, médio e longo prazo. Portanto, tinha objetivos anuais. O meu objetivo anual passava por, ao final desse primeiro ano, aumentar a minha faturação, os meus resultados em 25% ao ano. Portanto, durante 5 anos, todos os anos crescia 25%. E quando já não fosse possível fazê-lo sozinho, criar uma equipa que trabalhasse comigo para conseguir manter esse crescimento de 25% ao ano. Porque há o que é humanamente, há um limite humano, há um limite que consegues fazer sozinho. Podes ter muito bons resultados, mas atinges um limite de tempo e de conhecimento e de capacidades diferenciadas que as outras pessoas podem trazer. Ao final do segundo ano, já tinha concluído essa fase de crescimento, tinha duplicado os meus resultados e precisava criar uma equipa para continuar a crescer. E o meu objetivo ao final de 5 anos, desde o início, foi ter o meu próprio negócio, podia ser dentro ou fora da Remax, ou seja, criar uma estrutura que fosse minha, ou uma agência Remax ou não. Okay. No meu último ano de Remax eu percebi que já tinha absorvido mais uma vez o que eu podia absorver da marca. E foi uma excelente experiência, conheci muito bons profissionais, possivelmente conheci os melhores e os piores profissionais nesta rede, com toda a sinceridade. Conheci excelentes profissionais, conheci muitos bons profissionais, atendi centenas de clientes ao longo destes anos e nesse último ano já veio um bocadinho de... Eu deixei passar um quinto ano e não cumpri o meu plano, ou seja, não dei o salto que eu queria para ter o meu próprio espaço, para ter o meu próprio negócio. E nos meses que se seguiram após o quinto ano, eu comecei a sentir uma grande frustração por não ter feito aquilo que eu me comprometi a fazer comigo próprio. E tive ali 5, 6 meses de muito duros, de muita desmotivação. Os resultados apareciam, as vendas continuava a crescer, o volume de faturação continuava a crescer, mas já não estava a acrescentar nada a mim, já não estava feliz a fazer aquilo e com aquelas pessoas, de verdade, já não era aquilo que eu queria fazer. E decidi sair. No final em janeiro de 2017, decidi terminar o meu vínculo com a Remax e então decidi se tinha a certeza que ia continuar no mercado imobiliário e que era aquilo que eu queria fazer. Já não era por necessidade financeira ou por não ter outra alternativa, era porque eu sentia mesmo prazer em ser consultor imobiliário, sentia-me feliz nesta profissão e sentia que podia ensinar um pouco mais aos outros. Não sabia não sabia se iria abrir uma agência de outra marca, que tipo de conceito é que eu ia criar, tinha algumas ideias do que eu gostava de fazer, mas não tinha um projeto concreto. Foi aí que eu comecei a desenhar. Ok. E como é que surge então, tu começas por desenhar um bocadinho esta ideia de criares uma nova agência? O que é que caracterizou na altura, e ainda caracteriza porventura, a Home Tailors? Ou seja, porque estavas a dizer, não sabias bem que conceito, tinhas algumas ideias, não sabias bem que conceito é que ias utilizar, e se manifestou-se na Home Tailors. Qual é que é o conceito que vos caracteriza? Ok. Bom, ali durante o mês de janeiro, em que eu estive sem trabalhar, foi o único mês que eu estive efetivamente sem trabalhar, desde que comecei a minha atividade profissional, eu decidi viajar, estudar um pouco, ler mais sobre áreas diversas e perceber o que é que eu queria fazer.
Um dos objetivos ao criar a Umbrellas foi criar uma agência onde os consultores encontrassem aquilo que não encontram nas outras agências, que se pudesse diferenciar das outras pelo serviço ao consultor. O que faz uma marca é a sua força de vendas. Uma marca imobiliária, uma agência imobiliária é feita pela sua força de vendas. Pode ter uma excelente liderança, pode ter excelentes instalações, mas se a força de vendas não estiver motivada e não encontrar as condições que precisa, os resultados não acontecem e a empresa não cresce. O meu objetivo foi tudo o que eu ir buscar o melhor das empresas por onde eu passei e eliminar o que eu encontrei de pior. Coisas, posso dar alguns exemplos práticos. Os consultores terem custos para poder trabalhar. Foi algo que nós eliminamos. Não existem custos de software, não existem custos de formação. A formação é um dos pilares da nossa marca. Nós temos, desde o primeiro ano, ainda como equipa, nos primeiros meses como equipa de 10 consultores, nós já tínhamos formação contínua, gratuita e de várias áreas. Portanto, todo o marketing é fornecido por nós, desde as fotografias profissionais, os vídeos, o vídeo, programas de reportagens para programas de televisão, publicações em jornais e revistas, portais. Os consultores não têm nenhum custo para poder trabalhar. Portanto, o que eles têm que trazer é a sua disponibilidade e aquela vontade que eu encontrei no meu primeiro ano de trabalho, aquela vontade de aprender que eu tive que ter para poder aprender, é isso que eu peço às pessoas que tragam vontade de aprender, mesmo que não saibam nada sobre este setor, têm que começar de algum lado. E podem começar elas podem investir na sua formação, podem desenvolver-se enquanto profissionais e o que tem que nos dar é o seu tempo para que nós possamos transformar esse tempo em resultados. E muitas pessoas vêm e percebem que é isto que querem fazer da vida delas e outras percebem que não é isto que querem fazer. Isso é legítimo, toda a gente tem que se sentir feliz a fazer isto. Mas se não se sentirem felizes, não podem ter esta vida. Não existem consultores imobiliários infelizes no que estão a fazer que tenham bons resultados. Mais tarde ou mais cedo, os resultados vão desaparecer. Isso vai se manifestar. E deixa-me fazer uma pergunta, David, que é, isso primeiro é um conceito extremamente interessante, e ao longo destes 3 anos, não é? Aqui é um Teller 100, ok? Ao longo destes 3 anos, tu cresceste de uma ideia que era tua para quantas pessoas neste momento? Neste momento, colaboram com o Teller cerca de 90 pessoas. Portanto, a empresa cresceu bastante em 3 anos, funcionamos já como franchising, temos 4 agências, temos algumas novas a caminho, estamos neste momento em Sesimbra, estamos em Mafra e estamos com 2 agências no centro de Lisboa, no Arieiro, junto ao Campo Pequeno, e em Telheiras. E temos mais agências a surgir. O nosso objetivo neste momento é crescer com um rede de franchising e trazer pessoas que sejam especialistas noutras áreas. Ou seja, eu não acredito que eu possa, por exemplo, abrir uma agência no Porto e eu a possa explorar. Eu não tenho conhecimento do mercado do Porto, tenho conhecimento do que estudei, mas eu não vivo aquele mercado, eu não vivo lá, eu não conheço o mercado. Terá que ser alguém com essa experiência e com a vivência no Porto a ter uma agência naquela região. E o mesmo se aplica a outras regiões. Só poderá funcionar e só poderá crescer dessa forma. Nós estamos a dar passos muito ponderados. Não temos um plano de ser uma rede com 500 agências abertas, temos um plano a médio prazo de 20 agências abertas do país. Acreditamos que se as equipas comerciais tiverem uma dimensão razoável, mas não gigante, que todos podem ganhar dinheiro. Ou seja, nós tentamos ter equipas comerciais com um limite de 20 consultores, para que todos possam receber clientes suficientes para ter proveito financeiro. Quando se cresce mais, alguns vão ficar sem ter ganhos. E não é isso que nós pretendemos. Nós queremos ter uma equipa estável, que seja a mesma equipa ao longo de vários anos, porque as equipas vão amadurecendo e vão criando dinâmicas, e cada vez que se sai ou entra alguém, a dinâmica muda. E esse tempo de adaptação também faz com que as empresas sofram. Perdas e depois, consequentemente. Mas o objetivo é esse: equipas estáveis e pequenas que possam desenvolver trabalho em conjunto e que se conheçam tão bem que quase não precisem de falar para conseguir ter resultados. Isso é uma estratégia extremamente inteligente, é muito bom, até porque é aquilo que estás a dizer, cada vez que, a partir do momento em que se expande muito mais, depois a própria ligação e dinâmica de equipa acaba por se desvanecer um bocadinho, cada vez que entra alguém ou sai alguém, por ser muito grande, não é? Acaba por perder um bocadinho essa dinâmica de equipa, e isso é uma coisa que é possível verificar em equipas de vários ramos e de várias áreas,
na parte imobiliária. Muito bom. Deixa-me fazer uma pergunta, David. Ao longo de 3 anos como CEO da Home Tailors, qual é que foi a maior aprendizagem, ok? E qual é que foi assim, a maior satisfação, ou um momento em que tu tenhas sentido mesmo uma satisfação incrível com alguma coisa que vocês conseguiram? Bom, a maior aprendizagem foi que nós não estamos preparados para tudo. Que gerir imóveis e gerir negócios não é exatamente a mesma coisa que gerir pessoas. Eu passei de uma função de consultor imobiliário que tinha uma equipa pequena para CEO de uma marca, que a palavra é bonita, ou a função é bonita, mas numa fase inicial tu fazes um pouco de tudo. Claro. É comercial, e atendes o telefone, e ajudas os consultores na rua, e dás a formação, e fazes um pouco. Primeiro, nesse campo foi uma grande aprendizagem, e perceber onde é que eu conseguia ser útil a estas pessoas que vieram trabalhar comigo. E o primeiro ano foi essencialmente de desenvolvimento pessoal e aprender a gerir pessoas. Aprender que os resultados financeiros dessas pessoas dependem essencialmente do seu estado de espírito e do grau de confiança que têm contigo. E da abertura que têm, mais uma vez, em aprender e ouvir. Se não estão dispostos a ouvir, será que é outra pessoa que não está a saber ouvir, ou és tu que não estás a saber chegar a essa pessoa? Nós, quando começamos, e eu quando comecei nesta função, tinha muito a ideia que isto é fácil. Para mim, não foi difícil. Os momentos de dor que eu tive e os momentos de perda que eu tive nesta atividade, de dificuldade, eu automotivava-me. Eu, se me deitava deprimido numa noite, na manhã seguinte acordava motivado. Eu quis transpor isto um bocadinho para a equipa, para cada pessoa que ia trabalhar comigo. Mas esquecendo um bocadinho que as pessoas são todas diferentes e que as motiva não é a mesma coisa. Então, o primeiro ano foi um ano de crescimento gradual, não só a nível de dimensão da marca, mas também a nível pessoal, e de aprender a ouvir mais os outros e a perceber que somos todos diferentes. A nível de uma marca, de algo que tenha marcado a empresa e a mim pessoalmente, um dos momentos foi começámos a trabalhar com a Helena Laureano, com a atriz, como nossa embaixadora, porque percebemos que podíamos fazer mais, podíamos ser mais criativos, podíamos fazer coisas que os outros não estão a fazer e não apenas pela vontade de ser diferentes, pelo prazer de fazer coisas diferentes, de fazer coisas que ainda não foram feitas. O processo de venda, da forma como se faz, está inventada. O objetivo de uma agência imobiliária é enganar, promover e vender. Claro. O resto é um bom momento ao serviço ao cliente que se dá. E esse momento que começámos a trabalhar com a Helena Laureano foi marcante. Outro momento para mim foi bastante importante. Foi a primeira vez em que fizemos um evento de marca e os consultores subiram ao palco para receber os seus reconhecimentos, para receber os seus prémios. Perceber que nesse momento o meu sucesso era o sucesso dele. De facto, de aquelas pessoas terem sucesso significava que o meu projeto estava a ter sucesso. E deixou de ser sobre mim, deixou de ser sobre aquilo que eu faço e passa a ser sobre aquilo que eles fazem. E tudo o que eu tenho que fazer é dar-lhes suporte para que eles possam fazer melhor todos os dias. E esse momento para mim foi claro. Quando aquelas pessoas, aquele grupo está a ser premiado e atingir objetivos, significa que o que eu estou a fazer está a ser bem feito e pode ser feito ainda melhor. Quando todos estiverem atingidos patamares a que se propuseram, significa que o meu trabalho está inteiramente bem feito e que nessa altura eu posso criar outra coisa, posso criar mais ou posso expandir mais a empresa. Ok, uma resposta espetacular. Deixa-me fazer a nível da liderança e destes 3 anos como CEO, se houver alguém que esteja a ouvir, e depois eu queria depois ir ao mercado imobiliário, mas ainda do ponto de vista da liderança, do ponto de vista de CEO, se houver alguém que estiver a ouvir e que gostasse de ser CEO de uma marca, independentemente do mercado, qual é que tu achas que é uma ou duas habilidades que são importantes essas pessoas trabalharem para poderem ser bons CEO? Bom, na área imobiliária, especificamente, eu penso que é muito importante, antes de serem um CEO ou um diretor, passarem por todas as funções. Podem ser administrativos na área comercial, podem começar logo como comerciais, mas alguém que vai liderar uma equipe comercial no mercado imobiliário, se não tiver tido essa experiência, nunca vai perceber o que a equipa está a passar. Claro. Pode saber, pode tentar compreender, mas não tem a experiência de terreno
não passou pelas mesmas dores que aquelas pessoas vão passar. Claro. Eu penso que é passar por todas as funções, passar por uma função de consultor, possivelmente experimentar a função de diretor comercial e então dar o salto para a área de liderança, para ser o CEO de uma empresa desta área. Depois, estando nessa função, o desenvolvimento pessoal contínuo é muito importante. Eu tenho feito ao longo destes 3 anos, tenho feito programas de mentoring, tenho sido acompanhado. A liderança é uma tarefa muito solitária, é uma tarefa onde tu dependes essencialmente de ti para criar metas e objetivos e que nem sempre tens razão, mas não tens com quem discutir essa razão ou a falta de razão ou o caminho que estás a seguir. E nesse sentido, existem profissionais muito bons no mercado que podem dar acompanhamento, podem ajudar, podem pôr a pensar e podem pôr a relativizar o que está a acontecer e pensar, como eu dizia há pouco, será que a pessoa não sabe ou tu não estás a conseguir chegar àquela pessoa e por isso é que está a acontecer. E acho que é fundamentalmente isto, conhecimento e desenvolvimento pessoal. Ok, boa. David, falando um bocadinho do mercado imobiliário, quais é que são, por exemplo, eu peço sempre 2 ou 3 porque é mais fácil enumerar, mas tu dás os que quiseres, quais é que são alguns mitos em relação à questão do mercado imobiliário que tu sentes que se calhar há pessoas que têm e que na realidade não passam precisamente de mitos? É uma boa pergunta, João. Existem alguns mitos. Um deles é que o consultor imobiliário só abre portas. É algo que eu convido quem venha ouvir este podcast que venha passar um dia com um dos nossos consultores imobiliários. Eu penso, não agora, não na fase em que estamos a... Agora como ficar em casa, exato. Agora não é possível, nós temos que fazer o trabalho, temos que trabalhar de outra forma, não é a forma tradicional de trabalharmos, mas convido-te a passar um dia na agência. Nós já fizemos isto com jovens estudantes de cursos profissionais e convido qualquer pessoa que nos esteja a ouvir a contactar-nos com os nossos canais oficiais e passar um dia nas nossas agências, com os nossos consultores e perceber tudo aquilo que o consultor faz. Tem que perceber diversas áreas, da área de comunicação, da área de marketing, de psicologia. O consultor é uma pessoa totalmente disposta a servir um cliente e para comatar as necessidades desse. Portanto, os consultores não abrem apenas portas. Um consultor que abre portas não é um consultor imobiliário, não vai ajudar ninguém a resolver nada. Pode até fazer negócios, mas não vai ter uma carreira no imobiliário. Este eu penso que é o mito. É o principal. Pois há a ideia que qualquer pessoa pode trabalhar no mercado imobiliário. Quando as pessoas ficam desempregadas, a primeira coisa que fazem é não arranjar um emprego de outro sítio, vão para o mercado imobiliário. Isto não é necessariamente mentira. Qualquer pessoa pode vir trabalhar no mercado imobiliário, desde que esteja disposta a aprender. Pode vir com experiências de outras profissões, pode ser um excelente arquiteto, pode ter trabalhado na banca e ter muitos conhecimentos de imobiliário, pode ter sido avaliador, pode ter tido muita experiência ligada a imóveis, mas não é a mesma coisa que ser consultor imobiliário. É preciso de espírito aberto e com vontade de aprender, desconstruir aquilo que sabemos, ir ao zero e voltar a aprender. Este é um meio mito. Toda a gente pode ser consultor imobiliário, sim, se estiver disposto a fazer as coisas certas. Okay. Penso que essencialmente são estes 2 pontos. São esses 2. Ok, e deixa-me fazer uma pergunta. Em relação à parte de vender, de ser vendedor, que hoje em dia há cada vez mais pessoas a acreditar que é uma das habilidades que vai ser muito importantes no mercado de trabalho futuro, independentemente do produto, é a capacidade de conseguir vender um produto. Quais é que são 2 ou 3 dicas que tu tens para quem quer melhorar essa capacidade de venda, independentemente de ser venda de imóveis ou de outra coisa qualquer? No produto em específico que nós trabalhamos, no imóvel, eu tenho muito o princípio que nós não vendemos, o cliente é que compra. Ou seja, há uma necessidade real de adquirir um imóvel, de adquirir um apartamento. É importante o consultor perceber que quando uma pessoa está a comprar uma casa, não está a comprar apenas a casa, está a comprar um sonho. Há um objetivo com aquele imóvel. Ou é a primeira habitação, ou é onde vai criar a sua família, ou é onde vai instalar o seu negócio, e há sempre um objetivo por trás disso. Eu mantenho sempre o princípio da verdade. Transmitir toda a informação ao cliente. A preparação, mais uma vez,
conhecer tudo sobre o imóvel, sobre a zona envolvente daquele imóvel e sobre o mercado onde está inserido, para transmitir a informação mais correta e ter a capacidade de dizer que não ao cliente. De dizer ao cliente que para o seu objetivo, aquele imóvel que está a visitar não é o imóvel certo, mas que temos outras alternativas. Eu passei por essa experiência de dizer que não, que este imóvel não serve para aquilo que quer, e isso trouxe frutos depois, porque a pessoa percebeu exatamente que aquele imóvel não cumpria a função que queria, mas confiou que alguém lhe disse que não vale a pena fazer proposta para este imóvel, não é isto que você pretende. Não vai cumprir por este motivo, não vai seguir as suas necessidades. Portanto, dizer que não também é muito importante. Mas o fundamental é a preparação, é conhecer o que se está a vender. Como em qualquer produto, eu penso que isto se aplica a todas as áreas. Não conheces o produto, não podes prestar uma boa informação ao cliente. Claro, eu acho que tudo aquilo que tu disseste aplicado ao mercado imobiliário é uma coisa que rapidamente se pode extrapolar para qualquer área. Muito bom. Ok. David, antes, vou-te fazer a última pergunta, mas antes disso, só se as pessoas quiserem entrar em contato contigo ou entrar em contato com a HomeTailors, por exemplo, para fazerem o dia com os consultores, etc., qual é que é a melhor forma de o fazerem? Podem contactar-nos através do nosso Facebook, pesquisando por HomeTailors, ou através do nosso site, da nossa página oficial, htailors.com, e através de qualquer um dos telefones de uma das nossas agências ou uma caixa de mensagens no site e receberão resposta no máximo em 24 horas sobre as nossas políticas. Uau, espetacular. Ok. David, vou-te fazer então a última pergunta, que é uma pergunta que faço a todos os convidados. No entanto, antes de agradecer-te mais uma vez, gostei imenso desta entrevista. Acho que há aqui sumo muito bom, não só para o mercado imobiliário, mas para outras áreas. E a última pergunta é precisamente o nome do podcast, que é What Drives e o que é que te move? Bom, o que me move vai mudando, ou seja, não é algo que não é estanque. Eu não movo todos os dias para a mesma coisa. Okay. O que me move principalmente é superar. Eu quero sempre fazer melhor. E acho que é isso que me vai com isso. Falamos de um princípio de algo básico que me move desde sempre, é a superação. É querer fazer o meu melhor todos os dias e deitar-me com a sensação de trabalho concretizado, trabalho realizado, e que não deixei nada que tinha por fazer e essencialmente dar o meu melhor todos os dias. Ok, espetacular. David, agradecer-te imenso a tua participação, agradecer também a todos os que estiverem a ver e a ouvir. Já sabem que podem subscrever o podcast agora no canal do YouTube e também no Spotify. Agradecer mais uma vez ao David, a vocês que estão desse lado, e vemos no próximo episódio. Até à próxima.